Ele gritou: "Nunca casarei contigo." Um ano depois, viu as suas filhas gêmeas e desabou no corredor do hospital. Olivia Vaz nunca imaginou que a sua vida se transformaria por uma cena tão devastadora, tão humilhante, que deixaria uma marca na sua alma para sempre. Tinha ensaiado este momento inúmeras vezes na sua mente, mantendo-se erguida, entregando a notícia com calma, preparada para a surpresa, talvez até para o desconforto. Mas nada a tinha preparado para a reação que recebeu. Estava de pé no elegante escritório de vidro e aço da Costa Holdings, com os dedos a agarrar nervosamente a pequena ecografia no seu bolso. O sol da manhã entrava a jorros pelos janelões panorâmicos. Atrás da imponente secretária de mogno, Daniel Costa, com o seu impecável fato azul marinho, folheava relatórios financeiros como se nada no mundo o pudesse perturbar. O coração batia-lhe com força enquanto limpava a garganta, mal encontrando a sua voz. "Daniel", começou, a sua voz a tremer de uma maneira que não tinha antecipado. "Estou grávida." As palavras ficaram suspensas no ar como um trovão, repentinas e agudas, a cortar a calma e o silêncio da sala. Ao princípio, ele não levantou a vista. Quando finalmente o fez, os seus penetrantes olhos azuis encontraram os dela, mas não havia calor, nem surpresa, nem alegria. Apenas cálculo. Os segundos arrastaram-se em silêncio até que ele se recostou na sua cadeira, segurou as suas mãos e disse quase preguiçosamente: "Nunca casarei contigo." Não houve emoção, nem perguntas. Apenas aquela frieza, desprezo e finalidade. Olivia sentiu que o ar abandonava os seus pulmões. O homem que pensava conhecer, o homem que tinha amado apesar de cada sinal de alerta e cada aviso dos seus próprios instintos, tinha desaparecido, ou talvez nunca tivesse existido. Os seus lábios separaram-se ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Não havia nada a dizer. A sua mente dava voltas, à procura de lógica, de uma razão, de algum vestígio do homem que uma vez sussurrou que ela significava mais para ele do que qualquer negócio ou título. Em vez disso, estava a olhar para alguém completamente diferente, alguém indiferente, impenetrável e impiedosamente distante. Ele não perguntou de quem era, não perguntou de quanto tempo estava, não perguntou se ela estava bem, simplesmente levantou-se, ajustou os punhos do casaco e disse: "Esta conversa terminou." Ela queria gritar, chorar, exigir reconhecimento, mas algo dentro dela, algo mais profundo do que o orgulho, manteve-a quieta. Ela assentiu uma vez. Virou-se e saiu do escritório com as costas direitas e as mãos apertadas aos lados. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dela, a sua visão turvou com lágrimas, mas o seu rosto permaneceu tranquilo. Nesse momento, soube que estava completamente sozinha. E, no entanto, também soube que sobreviveria. Não por ele, não pelo passado, mas pela vida que crescia dentro dela. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncio, chuva fria e uma realidade esmagadora. Olivia arrumou as suas coisas e foi-se da cidade sem o dizer a ninguém. O contrato de arrendamento do seu apartamento estava em nome da empresa de Daniel. Não podia suportar a ideia de ficar lá uma noite mais, a respirar o mesmo ar que uma vez tinha cheirado a ele, mas que agora só cheirava a traição. Mudou-se de regresso a uma pequena vila a 2 horas de distância, na qual tinha crescido. Era tranquila e afastada do caos do mundo corporativo. Não tinha estado lá em anos, mas as ruas eram-lhe suficientemente familiares para sentir que, pelo menos, podia respirar de novo. Alugou um modesto apartamento de 1 quarto por cima de uma velha livraria e começou a trabalhar de forma remota,
aceitando pequenos projetos de design freelance à noite, enquanto os enjoos matinais a destroçavam. Cada dia era mais difícil do que o anterior. Não houve chamadas de Daniel, não houve tentativas de a encontrar, não houve mensagens a perguntar se ela estava bem. A rejeição doía mais do que ela se permitiria admitir. Chorava a maioria das noites, sozinha na sua estreita cama, a segurar a ecografia contra o seu peito, enquanto a sua barriga começava a crescer lentamente. A solidão era sufocante, mas ela continuou em frente. Foi a todas as suas consultas com o médico sozinha, marcava listas de vitaminas pré-natais e tentava comer o melhor que podia. O seu coração doía não só pela ausência de amor, mas também pela esmagadora pressão de fazer isto sozinha. Não tinha família em que se apoiar. A sua mãe tinha falecido 2 anos antes, depois de uma longa batalha contra o cancro, e o seu pai tinha estado ausente desde que ela era uma menina. Não havia mais ninguém além dela e das 2 pequenas vidas que se formavam calmamente dentro dela. No seu 2º trimestre, o médico confirmou-lhe que esperava gêmeas. Ela tinha sorrido quando as viu claramente no ecrã. 2 pequenos perfis, pequenos braços a moverem-se independentemente, 2 batimentos separados a baterem forte e rápido. Foi um breve momento de esperança numa existência de resto cinzenta. Saiu dessa consulta a agarrar as fotos da ecografia com força, as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Desta vez não por medo, mas por algo mais próximo da determinação. Aconteça o que acontecer, ela tinha-as, e isso tinha que ser suficiente. À medida que as semanas se convertiam em meses, o seu corpo tornou-se mais pesado e cansado. Ainda trabalhava longas horas porque as contas médicas se acumulavam rapidamente e o seu seguro mal cobria o essencial. Algumas noites adormecia com o seu computador portátil aberto ao seu lado, dorida por todo o lado, mas recusando-se a render-se. Mantinha um caderno na sua mesinha de cabeceira, onde escrevia cartas às suas filhas. Ainda não sabia os seus nomes, mas escrevia-lhes como se já estivessem lá, como se pudessem ouvir a sua voz no silêncio. Dizia-lhes o quanto as amava, o quanto se estava a esforçar e como um dia, quando fossem mais velhas, lhes contaria tudo com honestidade, mas com doçura. Não se permitia pensar em Daniel. Quando o nome dele aparecia na sua cabeça, afastava-o. O homem que uma vez a tinha feito sentir-se vista tinha se desvanecido como um fantasma. Não fazia sentido chorar por alguém que já tinha escolhido desaparecer. O seu foco tinha que permanecer nos bebés e em sobreviver cada dia até que chegassem. Mas mesmo enquanto tentava deixá-lo ir, algo no seu peito permanecia magoado. Não partido, mas ferido de uma maneira que levaria tempo a entender. E assim, continuou em frente tranquila e decidida, sem ter ideia de que o destino já estava a trabalhar para unir os seus mundos de novo, de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O que pensas da decisão de Olivia? Achas que foi a decisão correta para proteger Daniel? A luta de uma mãe. Quando Olivia chegou ao seu 8º mês, o esgotamento tinha se convertido no seu companheiro constante. O inchaço nas suas pernas dificultava-lhe estar de pé por longos períodos, e as fortes dores na parte baixa das costas obrigavam-na a dormir sentada a maioria das noites. Embora raramente se queixasse em voz alta, o seu médico começou a notar sinais de preocupação durante os seus exames semanais. Os bebés não estavam a ganhar peso tão rapidamente como se esperava, e Olivia mesma estava claramente a ultrapassar os seus limites. Depois de um breve susto, que incluiu dificuldade em respirar e contrações que começaram e pararam de repente, foi internada no hospital local para observação.
o que se supunha ser uma estadia de uma noite de precaução. Rapidamente se converteu em algo mais quando uma das gêmeas começou a mostrar sinais de angústia durante a monitorização. Os médicos decidiram realizar uma cesariana precoce. Olivia estava demasiado exausta para protestar, mal capaz de processar as palavras, enquanto as enfermeiras a preparavam suavemente para a cirurgia. Tudo se sentia surreal. O frio do casaco do hospital, as luzes brilhantes do bloco operatório, o murmúrio baixo das vozes à sua volta. Apertou os olhos com força e sussurrou uma oração silenciosa para que as suas filhas nascessem a respirar. E então ouviu-o. O primeiro choro, fino e agudo, rapidamente seguido por um segundo, um pouco mais forte. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ambas as meninas estavam vivas, pequenas e frágeis. Mal pesavam pouco mais de 2 quilos cada uma, mas estavam a respirar. As enfermeiras levaram-nas rapidamente para a UCI, enquanto Olivia era costurada e enviada para a recuperação. Os dias seguintes foram um turbilhão de monitores a soar, gotejamentos intravenosos e espera. As suas filhas chamavam-se Graciela e Sofia, nomes que tinha escrito no seu caderno semanas antes, mas que não se tinha atrevido a dizer em voz alta até que estivessem a salvo. Ao princípio, só podia visitá-las por breves períodos, sentando-se junto às suas incubadoras, a falar-lhes suavemente entre lágrimas. Pareciam tão diminutas, os seus rostos quase engolidos pelos pequenos chapéus e mantas destinados a manter estáveis as suas temperaturas corporais. Doía-lhe deixá-las cada noite e regressar sozinha à sua cama do hospital, mas sabia que estavam em boas mãos. Ainda assim, a dor de não as poder segurar livremente, de as levar para casa, pesava muito sobre o seu espírito. Os médicos informaram-na de que, devido à prematuridade dos bebés e à sua própria fraqueza pós-operatória, todos permaneceriam no hospital durante pelo menos mais um mês, possivelmente mais. Esse tempo estendeu-se a 2 meses, depois a 3. As poupanças de Olivia esgotaram-se rapidamente, mas ela recusou-se a mostrar o seu pânico. Extraía leite regularmente, sentava-se ao lado delas tanto quanto lhe permitiam, e usava as suas horas livres no seu quarto do hospital para trabalhar em projetos de design freelance no seu velho computador portátil. Era solitário, dolorosamente solitário, e o custo mental começava a rachar a sua resolução. Não tinha tido uma visita em semanas. As enfermeiras eram gentis, mas estavam ocupadas. O seu corpo estava a curar, mas o seu coração sentia-se como se estivesse num padrão de espera, preso entre a sobrevivência e a vida que queria construir. Então, uma tarde, tudo mudou. Daniel chegou ao hospital completamente inconsciente de quem estava lá. Não estava de visita por razões pessoais. Um dos seus principais comerciais tinha tido um acidente de carro menor e foi internado para observação. Daniel, sempre o testa de ferro obediente do seu império, pensou que seria um bom gesto passar a ver o homem em pessoa. Mas entre a sinalização ilegível e uma recepcionista distraída, apanhou o elevador errado e saiu no piso de pediatria em vez de atenção geral. Enquanto caminhava pelo brilhante corredor confuso, vislumbrou algo, alguém que o fez parar subitamente. Ao princípio, não estava seguro. Uma mulher com roupa de hospital, com o cabelo apanhado num coque desordenado. Estava de pé, perto de um carrinho duplo, a ajustar um biberão com mãos experientes. Estava de costas para ele, mas algo na sua postura, na curva dos seus ombros, parecia-lhe familiar. Ela virou-se ligeiramente e a luz bateu no seu rosto. Era Olivia. Daniel ficou ali, atônito. Sentiu como se o ar lhe tivesse sido tirado dos pulmões.
Ela ainda não o tinha visto. Estava a cantarolar suavemente, a embalar o carrinho com um toque suave. Depois levantou a vista e os seus olhos encontraram-se. O mundo pareceu parar para ambos. O seu rosto empalideceu. Ele deu um passo incerto para a frente. Nenhum dos dois disse uma palavra. E depois, lentamente, o seu olhar pousou nos dois bebés que dormiam um ao lado do outro no carrinho. Ambas tinham um delicado cabelo escuro e quando uma se moveu e abriu os olhos surpreendentemente azuis e familiares, o seu estômago revolveu-se. A realização atingiu-o como uma maré. Essas eram as suas filhas. Não era um rumor, não uma suspeita. Ali estavam, a prova real e viva da vida que tinha rejeitado. Olivia não disse nada, não chorou, nem gritou. Pegou no biberão, virou-se de costas e caminhou com calma para o quarto do hospital. Mas Daniel não conseguia mover-se. O seu corpo estava enraizado no lugar. O seu coração batia com força no seu peito. Pela primeira vez em anos não sabia o que fazer a seguir. A conta e a luta de um pai. Daniel ficou de pé em frente à porta do quarto do hospital durante vários minutos, incapaz de convencer as suas pernas a moverem-se ou a sua boca a formar palavras. O seu cérebro ainda estava a tentar assimilar o que os seus olhos tinham visto. Duas pequenas meninas que se pareciam tanto com ele. Sentiu-se como se estivesse a olhar para fotos de bebê de si mesmo. A mulher que uma vez tinha despedido sem pensar duas vezes, estava de pé do outro lado dessa porta, a criar os seus filhos sozinha, enquanto ele tinha estado a seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Uma enfermeira passou e olhou para ele com leve preocupação, mas ele rapidamente endireitou-se e bateu duas vezes, suave, mas firmemente. Houve uma pausa. Depois a porta abriu-se um pouco. Olivia estava lá, tranquila, mas cautelosa, os seus olhos ilegíveis. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Ela levantou as sobrancelhas ligeiramente, à espera, e finalmente fez-se para o lado, fazendo-lhe um gesto para que entrasse. O quarto era pequeno, com pouca luz, com um berço encostado à parede, e dois berços perto da janela. Uma das meninas estava a dormir, a outra moveu-se suavemente, fazendo pequenos ruídos enquanto abanava os punhos no ar. Daniel entrou lentamente, como se um movimento repentino pudesse partir o frágil momento. Aproximou-se dos berços e olhou para o bebê. Os seus olhos estavam fechados, mas o seu rosto era um espelho da sua mãe. Não se podia negar. Eram as suas filhas. São elas? A sua voz começou apenas um sussurro. Olivia não olhou para ele. Sentou-se na borda da cama e cruzou os braços com força. Sim, disse simplesmente. São tuas. As palavras atingiram-no como um murro. Ele cambaleou ligeiramente. Depois puxou a cadeira de plástico perto da sua cama e sentou-se pesadamente. O quarto estava em silêncio, exceto pelo bip ocasional de um monitor próximo e os suaves suspiros dos bebés a dormirem. Daniel passou uma mão pelo cabelo, a olhar para o chão, depois para ela. Parecia tão diferente da última vez que a tinha visto. Cansada, pálida e cautelosa, mas mais forte de alguma maneira, mais focada, como se tudo o que ele tinha ignorado antes finalmente tivesse vindo à tona. "Por que não me disseste?" perguntou finalmente, o seu tom mais confuso do que acusador. Olivia soltou uma risada seca, não cruel, mas amarga. "Eu disse, simplesmente não te importaste em ouvir." Ele abriu a boca para protestar, mas parou. Porque ela tinha razão. Ele tinha-a interrompido, tinha-a dispensado e tinha fechado a porta a qualquer possibilidade
de que a gravidez fosse real ou que importasse. Agora estava sentado nos escombros desse momento, a tentar recolher peças que poderiam estar demasiado partidas para reparar. Olhou para ela de novo. Realmente olhou para ela. Desta vez não como um problema para resolver ou um erro para apagar, mas como uma pessoa que tinha suportado algo que ele ainda não podia compreender. Não sabia, disse em voz baixa, e não sabia que tipo de homem eu era até agora. Olivia virou-se para ele então, não a amolecer, mas a enfrentá-lo diretamente. Estiveram neste hospital durante 3 meses, disse. Nasceram prematuras. Eu tive uma operação. Quase perdi uma delas. Não saí deste quarto por mais de 1 hora em semanas. Por isso, perdoa-me se não estou exatamente entusiasmada por te ver aqui, como se tivesses ganho uma medalha por chegares atrasado. A sua voz não se elevou, mas a raiva debaixo dela tremia como algo firmemente contido. Daniel assentiu, não na defensiva, mas com um peso real. Não discutiu, não deu desculpas, olhou para suas filhas, depois para ela. "Posso ficar?" perguntou. "Só por um tempo?" Olivia não respondeu de imediato. Olhou para os seus bebés, ambas a dormir de novo, e algo mudou no seu rosto. Menos fúria, mais cansaço. Assentiu uma vez, depois recostou-se na cama e fechou os olhos. Daniel ficou onde estava, sem se mover. Simplesmente sentado ali num silêncio atordoado. Ainda não sabia o que isto significava. Não sabia o que viria a seguir. Mas entendeu uma coisa com total clareza. Isto já não se tratava de orgulho, nem de ego, nem de controlo. Tratava-se de aparecer. Pela primeira vez na sua vida, estava disposto a começar por aí. "O que pensas da reação de Olivia? Achas que deveria ter estado mais zangada?" A lenta redenção de um pai. Daniel regressou no dia seguinte. Antes mesmo do que esperava. Não tinha dormido muito na noite anterior. A sua mente tinha sido um fluxo inquieto de imagens e pensamentos que não lhe permitiam encontrar a paz. A visão dessas 2 pequenas meninas, tão pequenas e delicadas, mas inegavelmente suas, tinha se incrustado nele, de uma maneira que nenhuma outra coisa o tinha feito. Encontrou-se de pé de novo em frente à mesma porta do quarto do hospital, às 7 da manhã, a levar um saco de papel com café e um pequeno recipiente de aveia. Sem saber se Olivia os aceitaria, mas precisava de tentar. Hesitou antes de bater, preocupado que ela não o quisesse ver de novo depois de ontem. Mas, quando a porta se abriu, ela não pareceu surpreendida. Simplesmente olhou para o saco e disse: "Chegas atrasado." Não era um perdão, mas também não era uma rejeição. Ele entrou e ela pegou no café sem comentários. Os bebés estavam acordados, rabugentos, mas tranquilos, e Daniel aproximou-se dos seus berços instintivamente. Ele debruçou-se sobre Graciela, que estava a morder o punho, as suas diminutas sobrancelhas franzidas como se estivesse concentrada intensamente. Olivia observou-o de perto, mas não interferiu. Notou a sua hesitação quando ele pegou num biberão e, sem falar, entregou-lhe, permitindo-lhe alimentar Graciela sob a sua supervisão silenciosa. As suas mãos eram desajeitadas, mas ele era cuidadoso. Graciela aceitou o biberão, e Daniel olhou para ela com assombro, enquanto os seus pequenos lábios se agarravam. Algo sobre o peso desse momento o ancorou de uma maneira que nenhuma negociação numa sala de reuniões o tinha feito jamais. A partir desse dia, Daniel vinha todas as manhãs e ficava até a tarde. Trava comida, fazia perguntas, lia livros para bebés na sala de espera durante as cestas das meninas e, lentamente, aprendia a mudar fraldas e a embrulhá-las corretamente. Olivia não lhe o pôs fácil. Não fingiu que a sua repentina participação
apagava meses de ausência, mas também não o excluiu. Dava-lhe tarefas, deixava-o revezar-se para segurar as meninas e até lhe permitia estar presente durante alguns dos exames com o pediatra. Ela permaneceu fria, prática e completamente focada nos bebés, sem dar nenhuma pista de se via um futuro para os dois, para lá deste ritmo temporário do hospital. Ainda assim, algo começou a mudar. Nas horas tranquilas do dia, quando as meninas dormiam e as enfermeiras tinham feito as suas rondas, Daniel e Olivia às vezes falavam, não sobre eles mesmos, não sobre o passado, mas sobre coisas que se sentiam neutras e seguras. Ele perguntou-lhe sobre o trabalho freelance que tinha estado a fazer, e ela contou-lhe sobre os pequenos projetos que tinha aceito, como tinha usado as suas habilidades para sobreviver. Ele falou-lhe sobre a expansão da sua empresa, mas de uma maneira mais suave e humana, como alguém que descreve uma vida que já não estava seguro de que importasse. Ela ouvia, às vezes assentia, mas muitas vezes permanecia em silêncio. No entanto, o seu silêncio já não se sentia frio. Sentia-se cauteloso, como alguém que tenta reconstruir um muro que tinha sido soprado em pedaços. Uma tarde, enquanto segurava Sofia contra o seu peito, a bebé adormeceu e Daniel encontrou-se a chorar. Não soluçou abertamente, mas os seus olhos ficaram vidrados e piscou várias vezes para evitar que as lágrimas caíssem. Olivia viu-o e não disse nada. Simplesmente passou-lhe um pano para arrotar sem comentários e ele aceitou-o com um olhar de gratidão. Esse momento, tranquilo e breve, sentiu-se como o primeiro fio de confiança que se esticava entre eles. Nenhum dos dois falou disso depois, mas algo tácito flutuou no ar a partir desse dia. Daniel deixou de verificar o seu telemóvel durante as visitas. Deixou de responder a e-mails do trabalho a partir do quarto do hospital. Os seus assistentes estavam desconcertados pela sua ausência, mas ele não oferecia explicações. Pela primeira vez em anos, os negócios não eram o primeiro. As meninas eram, e embora Olivia não o verbalizasse, ela notou. Viu-o a adaptar-se, a aprender e a tentar. E embora não dissesse as palavras em voz alta, uma pequena parte dela começava a acreditar que talvez, só talvez, desta vez ele falava a sério. Ao fim da 5ª semana, as enfermeiras já não levantavam as sobrancelhas quando Daniel entrava e pegava numa das meninas com a mesma naturalidade, como se sempre tivesse estado lá. E embora Olivia ainda mantivesse a guarda alta, o seu olhar demorava-se nele por mais tempo. O seu tom suavizou-se ligeiramente, e quando ele trouxe uma pequena girafa de peluche para a Sofia e uma chupeta com uma fita azul para a Graciela, ela não zombou, mal sorriu, mas foi um sorriso real. Daniel viu-o, guardou-o em silêncio no seu coração e não pediu nada mais. Por agora, a sua presença era suficiente. No começo do 3º mês, Daniel tinha se integrado sem problemas no ritmo diário do hospital. Já não era um visitante desajeitado, mas sim uma presença constante. As enfermeiras falavam-lhe pelo seu nome, dando-lhe atualizações sobre Graciela e Sofia sem necessidade de perguntar quem era. Olivia também notou a subtil mudança. Como agora ele se movia com uma facilidade natural. Com que confiança ele manuseava os biberões. E como ele sabia a canção de embalar exata que ajudava a Sofia a adormecer quando estava rabugenta. Já não estava só a tentar. Estava lá todos os dias sem falta, sem desculpa. As meninas tinham estado a ganhar peso constantemente e finalmente estavam a aproximar-se do limiar para serem dadas de alta. Olivia, embora aliviada, também estava silenciosamente aterrorizada.
durante 3 meses, tinham existido neste casulo, estéril e pequeno, mas seguro. Tinha se habituado aos monitores, às enfermeiras e à responsabilidade partilhada. O hospital tinha se convertido na estranha bolha onde a sua vida se tinha estabilizado, onde o seu desgosto tinha sido posto em espera por necessidade. Mas, em breve, iriam embora. E então o quê? De regresso a um pequeno apartamento com mau espaço suficiente para um berço e muito menos para 2. De regresso à rotina de trabalhar toda a noite enquanto criava 2 bebés sozinha. E agora, com a presença de Daniel, a converter-se numa constante, algo que as suas filhas tinham chegado a esperar, o que aconteceria se ele desaparecesse de novo? Daniel pareceu sentir a sua ansiedade, embora ela nunca o tenha dito em voz alta. Uma noite, enquanto Olivia dobrava em silêncio a roupa do hospital das meninas, ele perguntou-lhe suavemente: "Para onde vais quando as derem de alta?" Ela hesitou. Depois respondeu com cuidado: "Para o meu apartamento. É pequeno, mas eu vou dar a volta." Ele olhou para ela por um longo momento, não com pena, mas com algo mais complexo: assombro, culpa e hesitação. "Não devias ter tido que te virar sozinha", disse. Olivia não respondeu. O silêncio entre eles era denso, com tudo o que não tinha sido dito. Na manhã seguinte, ele chegou com algo mais do que café. Entregou-lhe um envelope. Dentro havia um contrato de arrendamento impresso para uma pequena casa a umas poucas ruas do seu apartamento atual, uma com 2 quartos, um pátio e uma creche já mobilada. Olivia olhou para ele com incredulidade. "Não quero que penses que é um grande gesto", disse. "Não me deves nada. É só um lugar mais seguro e fácil para elas." Ela não respondeu de imediato. O seu primeiro instinto foi recusar, proteger a sua independência, o seu orgulho. Mas depois olhou para Sofia, que acabava de começar a tentar virar-se, e para Graciela, que finalmente tinha ganho força suficiente para chorar em voz alta quando queria ser segurada. O orgulho de Olivia não era mais importante do que o bem-estar delas. Ainda assim, a sua voz manteve-se firme. "Não nos estais a comprar?" Daniel assentiu. "Eu sei, isto não é isso." Mais tarde, nessa noite, enquanto os bebés dormiam, Olivia parou junto à janela com os braços cruzados, a observar as luzes da rua a piscar lá embaixo. Daniel lia em silêncio no sofá, com uma mão apoiada perto do berço da Sofia. Já não falava muito, a menos que ela iniciasse a conversa. Ela apreciava isso, dava-lhe espaço. Ainda assim, esta noite sentia-se mais pesada do que o habitual. "Por que voltaste naquele dia?" perguntou de repente. Ele não levantou a vista ao princípio. Depois fechou o livro e disse: "Porque me perdi no andar errado, e depois vi-te e percebi que tudo o que tinha passado a minha vida a perseguir não tinha sentido em comparação com o que tinha deitado fora." A sua honestidade surpreendeu-a, não pelo que disse, mas por como o disse, discreto, sem drama e sem expectativas. Não era um ato, era simplesmente a verdade. Ela não respondeu, mas também não se afastou. Ficou junto à janela um pouco mais, e quando finalmente se sentou, fê-lo ao lado dele. A lacuna entre eles ainda era ampla, mas não tão larga como tinha sido. Na semana seguinte, os médicos finalmente deram a notícia oficial. Graciela e Sofia estavam prontas para ir para casa. Daniel estava no quarto quando o anúncio foi feito, e Olivia viu-o a piscar rapidamente, como se estivesse a conter as lágrimas. Foram assinados os papéis da alta, trouxeram-se as cadeirinhas de carro e escolheram-se pequenos fatos. Daniel carregou os sacos. Olivia carregou Graciela. Uma enfermeira levou Sofia para o corredor de espera.
Pela primeira vez em meses, saíram do hospital ao ar livre, com a luz da tarde a projetar sombras suaves no pavimento. Daniel não perguntou se podia ir com elas, não se ofereceu. Simplesmente a seguiu no seu próprio carro, estacionado do outro lado da rua do seu edifício, e esperou até que ela tivesse aberto a porta principal. Ajudou a levar os sacos e depois ficou na porta, inseguro. Olivia olhou para ele e depois fez-se para o lado para o deixar entrar. O apartamento era pequeno, estreito. Mal havia espaço suficiente para os berços. Mas era quente, e era delas. E agora, pela primeira vez, sentiu que talvez não tivesse que ser só dela. Os primeiros dias em casa foram mais difíceis do que Olivia tinha imaginado, mesmo depois de meses no hospital. Apesar da alegria de finalmente deixar as paredes estéreis e a luz artificial, agora tinha que enfrentar todo o peso da vida no seu próprio território. 2 recém-nascidos que requeriam a sua atenção a cada hora. Os biberões sucediam-se. As noites sem sono converteram-se na nova rotina. O apartamento sentia-se ainda mais pequeno agora. Os berços ocupavam todo o quarto e a pequena cozinha mal acomodava um esterilizador de biberões e um extrator. Olivia encontrou-se a lutar para gerir mesmo as coisas mais simples, como tomar banho ou preparar uma refeição completa. O silêncio da casa, uma vez uma fonte de paz, tornou-se esmagador naquelas longas noites cheias de choro. Daniel não pediu para ficar. Nunca abriu caminho. Mas no dia depois de serem dadas de alta, apareceu na sua porta logo após o amanhecer, com sacos de mercearia, e ela não o impediu de entrar. Ele moveu-se em silêncio pela cozinha, a abastecer o frigorífico com o essencial, a preparar uma cafeteira e a fazer aveia enquanto as meninas dormiam. Quando Olivia acordou com o cheiro, pela primeira vez em semanas, o seu corpo sentiu algo próximo da segurança. Entrou na cozinha, com os olhos turvos, sem saber o que dizer. Mas ele não a pressionou. Simplesmente entregou-lhe uma chávena de café e disse: "Senta-te, come. Eu mudá-las-ei quando acordarem." Esse tornou-se o seu ritmo. Daniel chegava cada manhã e ia-se ao fim da tarde. Às vezes cozinhava, às vezes só limpava, mas sempre estava presente. Segurava as meninas quando Olivia precisava de uma cesta, passeava com elas pelo apartamento quando estavam rabugentas e sentava-se com elas à meio da noite, quando as cólicas lhes roubavam o sono. Olivia mostrou-se cautelosa ao princípio, sempre à espera do momento em que ele deixaria de aparecer, mas nunca chegou. Regressou uma e outra vez, cada vez mais confortável, mais familiar e mais silenciosamente enraizado nas suas vidas. Uma noite, 2 semanas depois de regressarem a casa, Olivia encontrou-o sentado no chão da sala de estar, com ambas as meninas no seu colo. Estavam vestidas com fatos a condizer, e ele estava-lhes a ler um livro ilustrado sobre animais, a imitar os sons com uma ternura que ela nunca teria esperado do homem que uma vez a dispensou com tanta finalidade. Parou no corredor, a olhar para os 3 sob o suave resplendor da lâmpada. Algo no seu peito doeu-lhe de uma maneira que não conseguia descrever. Não era só a visão do sorriso das suas filhas ou o calor na voz de Daniel. Era que, pela primeira vez desde que disse que estava grávida, não se sentia sozinha na sua sobrevivência. Ele notou que ela estava a olhar, mas não disse nada. Simplesmente continuou a ler, a sua voz tranquila e constante. Mais tarde, nessa noite, quando as meninas estavam a dormir, Olivia ofereceu-lhe uma cerveja do frigorífico, um gesto silencioso de que algo estava a mudar entre eles. Sentaram-se no sofá, os seus ombros mal se tocavam.
O suave zumbido do monitor de bebés enchia o silêncio. Daniel bebeu lentamente, o seu olhar fixo no chão. Penso nesse dia no escritório mais do que sabes, disse finalmente. O que eu disse, o que eu não disse, fui um cobarde, fui egoísta. Pensei que afastar-me faria isso, desaparecer. Olivia não respondeu de imediato. Olhou para a frente, insegura de se os seus arrependimentos deviam consolá-la ou enfurecê-la. Mas finalmente disse: não precisava que fosses perfeito, só precisava que te importasses. Ele assentiu, a engolir em seco. Não me importava, não na altura, mas agora sim. A sua voz quebrou-se ligeiramente e ele olhou para ela então. Olhou para ela de verdade, como alguém que vê todo o peso do que tinha perdido. As mãos de Olivia apertaram-se à volta da sua chávena. Não estava pronta para deixar ir toda a dor, ainda não, mas também estava cansada de a carregar sozinha. Isto não se trata de nós, disse finalmente. Trata-se delas. Não me posso dar ao luxo de que elas confiem em alguém que não ficará. Daniel assentiu de novo, desta vez mais devagar. Depois disse: continuarei a ficar até que acredites que o farei. E ele o fez, dia após dia. Olivia deixou de contar depois da 4ª semana. Nessa altura, ele também tinha começado a ajudar com o trabalho freelance, a configurar o seu site, a gerir faturas menores e a dar-lhe espaço para dormir umas horas entre chamadas de clientes e biberões. Nunca trouxe à tona o seu passado, a menos que ela o fizesse. Nunca insinuou que queria mais. Simplesmente tornou-se uma parte da sua vida, um apoio tranquilo e inquebrável. Mesmo os vizinhos começaram a referir-se a ele como o pai das meninas, e Olivia não os corrigiu porque, em todo o sentido real, ele o era. No 6º mês das meninas, Daniel a surpreendeu. Tinha impresso cada foto que tinha tirado nos últimos meses. Os primeiros banhos, os primeiros sorrisos, os abraços sonolentos, e tinha-os organizado num álbum de recortes feito à mão, deixando a última página em branco. Quando ela perguntou por quê, ele disse suavemente: porque ainda estamos a escrever o resto. Olivia ficou a olhar para a página em branco por um longo momento, antes de fechar o livro e sussurrar: esperemos que valha a pena terminar a história. Daniel moveu-se pelo sofá e tocou-lhe na mão. Ela não se afastou. Nesse momento de quietude não houve perdão falado. Não houve declarações dramáticas de amor ou promessas. Apenas presença, apenas escolha. E por agora, isso era mais do que suficiente. Na noite antes do primeiro aniversário de Graciela e Sofia, Olivia encontrou-se sozinha na sala de estar, rodeada de balões que ainda não tinha pendurado e queques que ainda não tinha coberto com glacé. As meninas estavam a dormir nos seus berços depois de um caótico banho noturno, e Daniel tinha ido comprar algumas decorações de festa de última hora na loja. O apartamento, embora ainda pequeno, agora sentia-se diferente, cheio de um calor e história marcada pelo zumbido constante da vida que se tinha construído com cuidado e dor no último ano. As paredes mostravam sinais da sua história, fotos emolduradas, manchas de lápis de cera e até uma pequena amolgadela perto do corredor de quando Daniel tinha batido acidentalmente com o carrinho duplo no canto. Olivia ficou em silêncio, com os braços à volta de si mesma, a tentar absorver a realidade do que se tinham tornado. Este ano tinha-a posto à prova de todas as formas imagináveis. Houve noites em que tinha chorado sozinha na casa de banho, só para libertar a pressão de ser mãe, provedora e protetora ao mesmo tempo. Mas Daniel tinha estado lá todos os dias, a reforçar silenciosamente a base debaixo dela com ações, não com promessas. Nunca a pressionou, nunca apressou a sua cura,
nunca exigiu o que deveria ser a sua relação. Em vez disso, entregou-se ao papel de pai com uma devoção que às vezes a assombrava. Recordava cada consulta com o médico, geria as febres da meia-noite com calma e precisão. Tinha memorizado as suas canções de embalar favoritas, os seus horários de alimentação, até que chupeta, cada uma preferia. Em algum momento, sem que nenhum dos dois o anunciasse, tinham se tornado uma família. Quando ele regressou nessa tarde, com os braços cheios de serpentinas e chapéus de festa, deu-lhe um sorriso cansado, mas genuíno. Acho que comprei todo o corredor de festas, brincou, mas Olivia podia ouvir os nervos subjacentes na sua voz. Ambos sabiam o que esta noite simbolizava. Não era só um aniversário, era o fim do primeiro capítulo e, possivelmente, o começo de algo mais. Depois de as meninas estarem de volta na cama, depois dos contos antes de dormir e da teimosa recusa de Graciela em ir dormir até que Daniel a tivesse embalado durante 10 minutos completos, Olivia e Daniel encontraram-se sentados na pequena mesa da cozinha a partilhar uma fatia do bolo de pré-aniversário. O ar era diferente, mas frágil. Ela olhou para ele e disse: "Fizeste mais do que eu alguma vez esperei." Ele olhou para ela com cuidado. "Não vim aqui para provar nada. Vim porque não podia imaginar não estar aqui." Ela hesitou. Depois levantou-se e caminhou para a pequena prateleira na sala de estar, onde ainda estava o álbum de recortes. Abriu-o na última página, a que estava em branco, e colocou uma foto lá que tinha impresso apenas umas horas antes. Eram os 4 no sofá, as meninas de pijama a condizer, Daniel a meio de uma gargalhada e Olivia a olhar para ele com uma expressão que não se tinha apercebido de que tinha sido capturada, esperançosa, aberta e completa. Deslizou a foto para a capa e sussurrou: "Essa é a nossa nova primeira página." Daniel cruzou a sala lentamente, sem saber o que dizer. Mas antes que pudesse falar, Olivia virou-se para o olhar. "Magoaste-me mais do que alguma vez pensei que pudesse recuperar", disse a sua voz firme. "Mas ficaste através de cada noite difícil, cada fralda, cada febre, cada luta. Mostraste-me quem poderias ser. E essa versão tua eu amo." Não foi um beijo dramático ou um abraço esmagador. Ela simplesmente deu um passo em frente e pegou na sua mão. Os seus dedos tremeram. "Então deixa-me ser ele para sempre, para ti, para elas." E desta vez, ela não hesitou. Assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se apoiar-se nele. Não porque precisasse de ser salva, mas porque finalmente acreditou que não tinha que carregar tudo sozinha. Na manhã seguinte, o seu apartamento encheu-se de risadas, de bebés a guincharem e do canto um pouco desafinado de 2 pais felizes. Os balões batiam no teto, as serpentinas enroscavam-se nas cadeiras e os queques eram besuntados nas pequenas mãos. Não foi uma festa perfeita, mas foi real, e isso a tornou bonita. Os amigos passaram com presentes, os vizinhos entraram para abraçar as meninas e Olivia parou junto à janela por um momento a segurar Sofia enquanto Graciela rastejava atrás de um balão e sentiu uma esmagadora sensação de paz. Daniel aproximou-se por trás dela com a mão suavemente apoiada nas suas costas. "Eu sei que não posso voltar atrás e reescrever tudo", disse suavemente, "mas quero escrever o resto contigo, o que quer que isso seja." Olivia virou-se e beijou-lhe a bochecha. Depois disse: "Continuemos a virar a página juntos." E nessa sala apinhada, alegre e caótica, fizeram precisamente isso. Sem grandes promessas, sem um final perfeito, apenas amor na sua forma mais verdadeira e paciente.
Esta história não termina com uma reviravolta dramática, mas com algo muito mais poderoso, uma redenção tranquila. O que faz com que o final seja satisfatório não é só que Daniel mude, mas que ganhe o caminho de regresso às vidas das quais uma vez se afastou, não através de desculpas, mas através da presença, do esforço e do tempo. Olivia não perdoa facilmente e não deveria. A sua força reside não só em sobreviver sozinha, mas em escolher deixar que alguém regresse nos seus próprios termos. As meninas, demasiado jovens para conhecerem os erros do seu pai, convertem-se na razão mesma pela qual ele se converte em alguém digno da sua confiança. Isso é o que dá peso a esta história, não só o amor encontrado, mas o amor reconstruído. E num mundo onde as pessoas muitas vezes se vão quando as coisas se tornam difíceis, ver alguém ficar, realmente ficar, é o final mais surpreendente e bonito de todos.